Grande vitória do nosso Vascão. O Vasco está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, depois de um empate sem gol no jogo de ida em Maceió. A equipe despachou o CSA com a vitória de 3-1, torcedor, nessa quinta-feira em São Januário, e garantiu sua vaga na próxima fase da competição e assegurou também mais um dinheiro para os cofres do clube, torcedor. E com essa vitória, o Vasco já acumula 14 milhões de reais, torcedor. Agora vamos ouvir o técnico Fernando Diniz, torcedor. Veja, curte, compartilhe e saudação vascaína, torcedor. Veja o vídeo. Hoje, primeiramente, do Ryan. Ele chega ao quarto gol na Copa do Brasil, artilheiro na competição com a camisa do Vasco. Semana passada você até nos contou, quando ele joga do seu lado, ele joga mais atento, mais ligado na partida. Como foi o teor disso hoje, essa comunicação entre você e ele? E aproveitar também e perguntar qual foi a conversa ali com os gandulas. Hoje você chegou animado na partida, que até sobrou para os gandulas ali no início da partida, se você puder contar, claro. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Começar pelos gandulas, foi um gesto espontâneo de confraternizar com eles um momento antes de começar o jogo. Eu gosto desse tipo de gente aí. Para mim é muito bom poder compartilhar e fazer com que todo mundo se sinta importante. O tempo do Vasco foi bom. Em relação depois deu uma apagada. Hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Tomou o gol, né? Uma coisa que a gente precisa. O Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Ele vai pro lado de lá e precisa se virar sem ter ninguém orientando. E eu tenho mais uma pergunta, não tem? Impressão geral do jogo? Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que a gente fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Aqui, Diniz, João Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela classificação. Queria que você explicasse um pouco a questão das mudanças que tem feito na zaga. Imagino eu que na estratégia de ter o Hugo Moura para qualificar o passe, e gostaria que você explicasse a escolha pelo Jair e não pelo Thiago Mendes, por exemplo, que já vinha jogando. E se me permite mais uma, o Puma como ponta direita hoje é uma possibilidade daqui para frente? Obrigado. O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem. Se tivesse já com o Fluminense cheguei a jogar com 2 pontos, um na lateral e um na ponta. E aqui hoje aconteceu um pouco o contrário, os jogadores laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi uma questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais. Quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor no campo. Outra pergunta, esqueci. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador quando ele fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga de volante, como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação a isso. Em relação ao Jair, o Jair está muito bem, já faz um tempo. Quando a gente tem um jogo que tem mais posse, o jogo fica muito facilitado com a entrada dele, que dá fluência do jogo. E o Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou 2 temporadas e meia no Catar, que é um futebol muito mais moroso que o daqui. Somado a isso, ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então o Thiago, a gente está procurando alimentá-lo de bons treinamentos e que ele ganhando ritmo aos poucos, para ele estar na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Diniz, Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pelo resultado, pela classificação.
O Vasco mais uma vez fez um jogo com muito volume ofensivo, criando bastante chances, como já vinha fazendo nos outros jogos. Para você, houve alguma diferença nesse jogo em relação ao que o Vasco vinha fazendo? Você mudou alguma coisa ou a única diferença é que o Vasco fez o que já vinha fazendo e dessa vez a bola entrou e antes não estava entrando? Isso me permite, em relação ao estilo que o Vasco joga, de movimentação ofensiva, de intensidade, atrapalha o Pablo Verratti pelas características físicas e técnicas que ele tem? O que você achou do Verratti hoje também? Obrigado. O Verratti não atrapalha, o Verratti ajuda. O time não é só força ofensiva, mas se mesmo falando da força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não conseguiu fazer gol, mas fez gol contra o Mirassol. Nem sei quantos gols ele já tem comigo depois que cheguei aqui. Mas ele é um jogador importante. A gente precisa de um jogador, um time que cria muito, a gente precisa de um jogador como ele, artilheiro, para poder finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu fazer os gols, as chances que ele teve, mas é um jogador muito importante para o time. E em relação ao que mudou do volume ofensivo, hoje a gente teve até mais volume ofensivo do que a gente tem tido. A gente finalizou acho que 28 vezes e conseguiu aproveitar 3, podia ter feito muito mais gols também hoje. Foram 3, mas a gente tinha que ter feito mais, teve um volume muito maior para fazer mais gols. A gente tem que ainda aproveitar mais o volume de chances criadas que a gente tem. É isso aí, torcedor. Grande vitória do nosso Vascão. Veio na hora. O time está precisando da vitória, porque não ganha há 7 jogos. Deus da volta do Mundial de Clubes. Agora com essa vitória, vai mais animado contra o Atlético Mineiro. Curte, compartilhe e, como eu falo todo vídeo, saudação vascaína, torcedor.